E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no Miss e Maria para falar sobre religião. A gente já falou sobre Testemunho de Jeová, a gente já falou sobre Terra plana, a gente já falou sobre luciferianos e hoje a gente vai falar sobre uma religião que é o budismo, que não é bem uma religião, talvez um pensamento filosófico, eu não sei muito bem, eu tô aqui para aprender com vocês também. Vai ser uma conversa provavelmente bem mais leve também, porque é uma pessoa que a gente já conhece há mais tempo, é a Luana, uma das nossas seguidoras mais antigas e moderadora aqui do YouTube. E a gente quer entender um pouquinho mais sobre o budismo, porque é algo que eu não tive contato na minha vida, eu não sei do que se trata, e a gente quer entender o que ele planeja, como é que ele funciona, e também se tem pontos negativos no budismo, porque a gente sabe que também toda religião tem seus problemas. Então a gente quer saber o que acontece. Então, antes de mais nada, vamos apresentar aqui. Luana, eu quero que te apresente pro pessoal e diga aí quem tu é, o que tu faz e como é que tu chegou no budismo. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigada, Miss e Maria, pelo convite. Meu nome é Luana Schuch, eu tenho 30 anos, sou formada em filosofia. Atualmente não estou trabalhando na área, mas estou caminhando para isso. E eu nasci em família budista, então pratico budismo aí já tem 30 anos. Eu sou Fukushi, é o termo usado para quem nasce na família budista e que significa filho da boa sorte, assim, na tradução literal. Então, para a gente entende que quem nasce em família budista provavelmente já praticou o budismo em vidas passadas. E está passando um carro, som aqui. Perfeito. Bom, e o que eu quero saber é o seguinte: como é que surge o budismo? O que é o budismo? Né? O que é o budismo? Como é que ele surge? E qual é o objetivo do budismo, principalmente? Tá. O budismo nasce na Índia, né? Se eu não me engano, 600 anos antes de Cristo, por aí, ou Ou menos, seja, eu ela é sempre antes do cristianismo mesmo, então. Ele precede o sim, cristianismo, né? sim, ele nasce na Índia com o Buda Siddhartha Gautama, que a gente chama de Buda histórico, que ele também é conhecido como Shakyamuni, que significa líder do clã Shakya. Ele era um filho de um rei, né, muito poderoso, muito rico, e quando ele nasceu, né, o pai dele, né, consultou um oráculo, e nesse oráculo ele falou, né, olha, seu filho ou vai ser um grande rei ou um grande sacerdote. E claro, o seu pai, né, queria que seu filho sucedesse ele e cercou então o filho dele só de coisas belas, coisas que o dinheiro, né, podia comprar, coisas bonitas. Então ele não viu pessoas doentes, não viu pessoas velhas, não viu pessoas, né, mortas, não viu a cadência da vida, né, como ela corre, né, quando a gente nasce, envelhece, adoece e morre. Então, de certo momento, ele consegue sair do palácio, ele consegue ver lá fora, ver a miséria, ver pessoas doentes, ver pessoas mortas, ver pessoas velhas. E nisso ele dá a crise existencial de querer entender por que que a gente nasce, envelhece, adoece e morre. Então, diferente de outras religiões que nascem para entender, né, de onde a gente veio, como acontece na mitologia cristã, mitologia grega, mitologia egípcia, né? O budismo nasce para entender essa questão da nossa existência, né? Do ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte, né? E o objetivo do budismo é a gente atingir a iluminação. O budismo acontece a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo, ou com algumas religiões, que se dispersar para várias áreas, e nisso cada um ter ali a sua forma de praticar. Então, o budismo nasce na Índia, vai para a China, vai para o Japão. Então, depois que o Buda falece, né, que ele passa por várias práticas, né, ele tem várias práticas ali até entender como ele atinge a iluminação, e ele atinge a iluminação debaixo da árvore Bodhi. Eu sempre lembro eu sempre gosto de lembrar daquele episódio da Lenda de Korra, para quem assistiu Korra Avatar Korra, no Uhum. segunda temporada, em que ela perde as conexões com os avatares, né? Que desculpa, spoiler para quem não assistiu. Mas é claramente uma referência ao Buda Shakyamuni quando o Tenzin fala para ela, né, da árvore. Olha, a árvore está aqui, ela tem, você está aí, né, toda estrupiada, etc. Mas medita nessa árvore para você chegar à verdade. A verdade é isso para a gente. A iluminação é atingir essa verdade, né? Como a cor consegue atingir a verdade meditando através
do conhecimento interno, ela deveria se conhecer novamente internamente e ela atingir a iluminação. Para mim, aquilo lá foi uma clara referência ao Buda Shakyamuni. Então, o objetivo do budismo é a iluminação. Para algumas escolas, essa iluminação vem você rompendo a roda, né, de reencarnação, através da prática. E quem consegue romper essa roda consegue atingir a iluminação. E para nós, essa roda nunca vai ser rompida. A gente vai renascer, envelhecer diversas vezes. E a gente atinge a iluminação agora. Não é renascendo, 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 renascendo. A gente não precisa renascer várias vezes para isso. Se a gente entende, a gente tem o passo a passo, como o Buda deixou, você não precisa disso. Você não precisa esperar, né? Então, cada escola vai ter um sutra também, porque não foi o Buda que escreveu sutras, né? Tem isso também, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que foi discípulos que escreveram sobre ele. A mesma coisa foi com o Buda. Então, os discípulos escreveram os sutras, né? O sutra que a gente segue é o Sutra do Lótus, que é o sutra que, para nós, é o sutra que mais objetivamente encaminha nós para a iluminação, sem precisar de passar por várias coisas, né? E aqui eu deixo claro para quem está assistindo que especificamente eu vou falar do Buda, do budismo que eu pratico, que é o budismo de Nichiren Daishonin. Então, mas no budismo tal é dessa outra forma. Eu não Ah, posso falar entendi. sobre outros budismos, porque eu não pratico, não conheço e não estudei. Então, eu só posso me ater ao budismo que eu pratico há muito tempo. Qual é a região que é esse budismo que tu pratica? De qual? O budismo é japonês, ele é do século XIII. Ele nasce com o Buda Nichiren. O Buda Nichiren foi um filho de pescador, então tinha aquele sistema de castas, né? Então a casta dele era a mais baixa possível e ele tem o desejo de virar monge e de estudar os ensinamentos. Ele passa a vida toda estudando sutras, estudando os ensinamentos, até chegar no Sutra do Lótus, que ele reconhece como o verdadeiro sutra, que é o que vai atingir a iluminação. Então, tudo que a gente fala, tudo que aparece nos escritos, que ele fala de ensinamentos provisórios, ensinamentos verdadeiros, ele nunca está falando que esses ensinamentos provisórios são errados, né? Porque em outras religiões fica aquela briga, não, esse é de verdade, esse Sim, é de aham. mentira, esse é de verdade, esse é de mentira. Mas, para nós, esses ensinamentos são provisórios, são ensinamentos que não necessariamente vão te levar para um caminho, talvez não mais rápido, não mais objetivo. Porque alguns você precisa se abster do eu. O eu não vai desejar. Você se abstém das coisas materiais, né? Você se abstém da sua vida e vai para lugares meditar e tal. Para nós, não. Por quê? Porque quem deseja a paz do mundo é eu. Quem deseja a evolução é eu. Então, não tem como você desejar ao mesmo tempo a felicidade das pessoas sem o eu, se é o eu desejante. Então, para nós, as coisas materiais, elas não são erradas de ser desejadas. O errado é você deixar se levar pelas coisas materiais. Não você dominar as coisas, né? Mas as coisas te dominarem. Então, a gente tem esse entendimento que tudo é você controlando seus impulsos, os seus pensamentos, de entender que essa prática, ela é uma prática conjunta. O que que significa? Que, se o nosso objetivo é que as pessoas sejam felizes, eu não posso praticar só para mim. Eu tenho que praticar para as outras pessoas e desejar. Mesmo que isso signifique que as pessoas não vão praticar o budismo também. É impossível que todas as pessoas vá praticar, porque cada um, para a gente entende que tem as suas missões, né? A gente respeita. O que o nosso desejo é que as pessoas conversem, dialoguem, como a gente está fazendo aqui, e entendam que o intuito das pessoas deve ser a felicidade absoluta das pessoas, e não a imposição da sua verdade para elas, né? Então, o Importante. nosso desejo é esse. E ele nasce no Japão, com Buda Nichiren. O Buda, ele, né, como eu já disse no off para vocês, ele quebra alguns paradigmas da época. Quais é? Primeira questão da mulher.
A gente está gravando hoje no Dia Internacional da Mulher, né? Ah, é verdade. Não sei quando que isso vai ao ar, mas para algumas escolas as mulheres não atingiram iluminação. Elas não poderiam. Elas deveriam renascer como homens para isso. E o Buda quebra esse primeiro paradigma. Fala, não. Independente da sua condição, de como você nasce, em que posição social, gênero, independente. O Buda, o estado de Buda é interno, ele está em qualquer pessoa. Para isso, a gente usa os paradigmas. Eles usavam paradigmas, não, desculpa, parábolas. Uma das parábolas que eu mais gosto é a da menina dragão, da garota dragão, que é uma parábola que fala que um dragão, fêmea, consegue atingir a iluminação. Ou seja, para o budismo, é impossível que um animal atinja a iluminação, mesmo que a gente Uhum. possa renascer como animal, tá? O espírito nosso não se limita a nascer como ser humano. Mas nascer como animal é muito ruim, porque a gente não consegue atingir a iluminação como animal. Então, é mostrando que se um animal, dragão, fêmea, consegue atingir a iluminação, então, independente se você nasceu mulher, homem, LGBT, independente. Você tem o estado de Buda dentro de você e você consegue manifestar. Então, ele quebra esse primeiro paradigma das mulheres não poderem. Outra coisa, quebra o paradigma de você ser dependente dos monges e dependente do clero. Porque né, o Estado, né, japonês, né, muito com a religião, né, muito dado no outro, assim como aconteceu em vários lugares, né, Sim. religião e Estado ser bem juntos. Então, as pessoas pobres dependiam do clero para que os montes pudessem rezar e orar para que as pessoas pudessem atingir a iluminação. Faziam oferecimentos para eles, para que eles intercedessem, né, pelas pessoas. Quebra esse outro paradigma. Não, você não depende de ninguém. Aqui está o ensino. Qual que é o ensino? O ensino do Sutra do Lótus. O título do Sutra do Lótus é o Myoho Renge Kyo. É um mantra. O título. Ele adiciona um não. Eu vou traduzir a grosso modo, não é uma tradução, né, 100%. Existe vários estudos do que significa cada coisinha, porque japonês é uma palavra, né, considera muitas coisas, mas não significa devotar. Você devota a sua vida, você devota o seu tempo para as coisas. Então, não significa devotar. Sua devoção às coisas. Seu tempo, a sua vida, as coisas que você faz na vida, não. O Myoho é lei mística. Tudo que rege o universo. Tudo do científico ou não científico, as leis que regem as questões astronômicas, aquilo que a gente não consegue explicar. O místico está aí. Myoho, lei mística. O Renge é causa e efeito. Então, tudo que você faz de bom ou ruim tem um efeito. Uhum. Quando a gente sempre fala de karma, as pessoas acham que é só coisa ruim. A gente também tem karma bom, a gente também acumula karma bom de acordo com as nossas ações. E o Kyo é a transformação do destino. Então, esse mantra, o Nam-myoho Renge Kyo, é aquele mantra que possibilita você, a partir de você proferir, você consegue transformar o destino. Seria tipo uma oração, então. É É um uma mantra. oração. Não, eu sei, Ela mas tem, eu queria entender o que era o mantra. ela tem dois aspectos interessantes de dizer. Um é a parte, vamos dizer assim, talvez científica da coisa, da recitação do mantra que funciona como uma meditação. Eu falo isso porque uma vez eu estava fazendo uma disciplina na história de Egito, que eu amo estudar coisas egípcias. Uhum. E aí, em uma determinada prova, a gente tinha que escrever de acordo com os textos que a gente estava lendo. Só que em um determinado texto que eu queria fazer, eu não tinha o texto em mãos, mas eu queria fazer desse texto que eu tinha gostado. Eu tinha ouvido, mas eu não tinha o texto em mãos. Aí eu fui para minha oração. E na hora que eu comecei, que eu condicionei minha mente, eu conseguia acessar praticamente o texto todo. Isso é um condicionamento mental. Doideira. De você conseguir acessar as coisas que você às vezes não está lembrando, porque é estresse, alguma coisa assim. Porque funciona a meditação, já foi estudado, Tu, né? tu Como ela colou, então, age. tu colou espiritualmente na tua prova.
Não espiritualmente, eu só consegui acessar um estado Ah, mental entendi. meu, né? Não Não tem tive nada a ajuda ver. espiritual nenhuma, galera. A ajuda de conseguir libertar a minha mente daquilo que estava bloqueando a informação que eu tinha no meu cérebro. É só isso, Aham. física, é física. E claro, tem a questão espiritual de para quem acredita, né? A gente não acredita em milagre. A Uhum. gente acredita que quando a gente está fazendo as orações, a gente está em contato com o universo inteiro, porque a gente não tem Deus, o Buda não é Deus. Hum. Nenhuma figura, nenhum Buda, nenhum mestre que eu vou mencionar aqui é visto como Deus, como Jesus, como profeta, nada disso. Não tem figura de idolatria. Não tem figura de idolatria nenhuma, tá? Eles são pessoas de grande sabedoria que nos deu um ensinamento e que a gente pode ter o mesmo acesso que essas pessoas tinham. Tanto que aqui. Esse aqui é um dos volumes, são 3 volumes. Esse aqui, ó. O Buda Nichiren escrevia cartas para discípulos, escrevia carta para o governo, escrevia cartas para muitas coisas de vários temas possíveis. Então, foi pedido para que tradutores fizessem a tradução desses textos para a gente ter acesso para estudar. Então, nada dos ensinamentos dele são coisas que é inacessível, que são para Hum. poucos, Uhum. Uhum. né? Como acontece com a igreja, que alguns textos, né, são só para ou também para alguns budismos, né, que a questão de ter ensinamento só os mestres que podem ter, Sim. né? Não, a gente tem aqui, qualquer pessoa pode comprar, tá no Cili, CILE, cili.com.br, o site da nossa organização. Então, qualquer pessoa pode comprar, pode estudar. Tá, e E tu tem alguma pergunta pra fazer? Porque eu tô só fazendo uma pergunta aqui, não sei se tem alguma coisa que tu tá perguntando. Não, tô pensando, tô Tá. vendo só. Eu tenho. Eu queria ver o seguinte, porque tu tá comentando sobre isso, mas eu lembro de alguns relatos que eu vi, principalmente do Baka Gaijin, que tava falando lá no Japão. E não sei se isso é uma linha teológica, é uma linha teológica, vou usar a linha teológica, mas não é linha teológica, né? Mas é um outro budismo, né? Mas, por exemplo, assim, não tem nenhum deles que considera Buda Deus, porque eu lembro dele comentando num vídeo que tem muitos monges budistas que chegam tentando convencer as pessoas e eles pegam, por exemplo, fotos da tsunami que teve em Fukushima e eles ficam dizendo, ó, tá vendo essa casa aqui? Essa casa aqui não foi destruída porque ela tinha o Buda verdadeiro. E esse Buda verdadeiro é o Buda que impediu que a casa fosse destruída. Então tu tem que adorar esse Buda verdadeiro. E ficam meio que tentando evangelizar eles assim É o pro... cristianismo do É o budismo. cristianismo budismo. Eu queria entender se tem linhas que seguem isso, né? no meu conhecimento, não. Não? Tanto que tem um documentário que eu esqueci, assombrações, eu não lembro, tem um documentário na Netflix sobre assombrações, que eu gosto de assistir essas coisas também. Tem um específico desse tsunami que teve. E Uhum. teve um monge budista que ajudou uma mulher que ela estava sendo possuída por esses espíritos. Hum. Para nós budistas, isso não é possível. O monge também Hum. sabia que isso não era possível, só que ele ajudou. Ele foi até meio que excomungado, não foi excomungado, tá? Mas os outros monges ficavam falando mal dele por ele estar fazendo isso, porque não é do budismo, entendeu? Entendi. Uhum. É claro que não existe exorcismo do budismo. Ele ajudou com as orações daquilo que ele podia É. ajudar Uhum. enquanto monge budista. Ele não deixou ela passando por aquilo, tá? Mas que, no meu conhecimento, que eu saiba, não existe nenhuma linha que acredita que o Buda seja Deus, tá? Uhum. E, gente, picareta vai ter toda em religião. Uhum. É, porque quando Vai tu tava falando ter. da tua oração, do desbloquear, eu fiquei pensando, nossa, aqui. Hoje em dia a gente pensa que papo de coach, isso, né? É Libertar o seu verdade. potencial total e como eles se apropriam Dessas dessas ideias. coisas, dessas ideias e distorcem totalmente pra ganhar dinheiro. É. Sim. Não, o budismo trabalha com empoderamento humano. O que é o empoderamento humano? Que você não depende de nenhum ser exterior a você para mudar a sua vida. Uhum. Você é o único responsável para modificar e transformar a sua vida. Você não está sozinho. Toda a nossa organização foi fundada pelo o primeiro mestre, o senhor Tsunesaburo Makiguchi. Ele viveu as duas guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Né, ele começa a organização no intuito de, né, que a organização ela estava passando por alguns problemas políticos. Por isso que hoje ela é uma organização e não de templo,
por questões políticas, ela, né, houve essa cisão de templo e virou uma organização para a organização de leigos, ou seja, não existe clero, não existe monges na nossa organização. Então, toda a estrutura é organização horizontal e vertical. Então, existem responsáveis, aqui a gente não tem templo, não tem igreja, não tem essas coisas. Então, como que a gente se reúne? Na casa dos membros, que são atividades de bloco, são atividades menores, comunidade ou distrito, que aí vão aumentando, aí depende do tamanho da cidade também, de quantas pessoas praticam naquela cidade. Aí tem lugares como Caican, que é um lugar que pode ser uma pessoa que construiu e cede esse lugar para as pessoas fazerem as atividades. Centros culturais, como tem aqui em Uberlândia, né? E lugares maiores. Em São Paulo tem o Centro Cultural Dr. Daciaco Iqueda, que é o nome do nosso terceiro mestre, e o centro cultural lá afastado da cidade, que o terceiro mestre, quando veio para o Brasil, ele comprou para que fosse servido como, além de um lugar de reunião das pessoas, o Centro Cultural Campestre, também fosse usado para que a universidade estudasse a flora da Mata Atlântica. Então, a nossa organização, ela é uma organização não governamental filiada à UNE. Então, é uma organização ativa no sentido ambiental, ativa no sentido educacional. Tem o tripé da organização, né? Que é paz, cultura e educação. Então, ela é ativa tanto na promoção de paz, na cultura e na educação. E eu vou explicar mais para frente como que a gente faz isso. Eu queria tentar entender, assim, porque tu falou antes sobre a iluminação. A iluminação, o que é a iluminação, assim? Tá. Para nós, existe 10 estados ou 10 mundos dentro da gente. O estado do inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. São 6 maus caminhos. O inferno é o estado mais baixo, o estado de depressão, estado que a pessoa ela está num estado de sofrimento que ela não consegue sair daquele estado, né? A pessoa está depressiva, está dentro do vício, que está num completo desespero, que ela não consegue experimentar a felicidade na vida dela. Estado de fome, uma pessoa que ela não se contenta com as coisas que ela tem ou sempre quer mais, ela passa por cima de qualquer pessoa para ter o que ela tem, né? Ela não importa quem ela machuca, ela não importa. Animalidade, uma pessoa agressiva, uma pessoa que age no impulso, uma pessoa que deixa os sentidos agirem mais do que a razão. Ira, da mesma forma, uma pessoa, né, raivosa, que ela sempre quer resolver as coisas no grito, quer sempre ter razão. Tranquilidade e alegria são... Por que a tranquilidade e a alegria são os maus caminhos? São caminhos são caminhos não permanentes, são mundos não permanentes. Elas, né, você está tranquilo aqui, aí alguma coisa acontece, acaba com a sua tranquilidade. Eu tô aqui alegre, aconteceu uma coisa boa, mas aí acontece alguma coisa que acaba com a sua alegria. Ela não é um estado perene, né? Aí tem o estado de erudição, absorção, bodhisattva e Buda. O estado de erudição é quando a pessoa começa a estudar sobre o budismo. O absorção é quando ela começa a absorver aquilo para a vida dela, ela começa a absorver, compreender os ensinamentos. O bodhisattva é quando ela já absorveu e já começa a passar para as pessoas, quando ela começa a falar para as pessoas. O estado de Buda é um estado de sabedoria. O que isso significa? Olha, eu estou passando por um problema, porém eu não estou com medo, eu não estou triste. Eu sei a resolução do problema, eu sei identificar a resolução do problema, porque para nós a gente entende que existe uma escuridão fundamental para todas as pessoas, que impede de ver as coisas como elas exatamente são. Então, por exemplo, eu estou eu estou sofrendo porque eu não estou conseguindo um emprego. E eu não estou conseguindo ver a raiz do problema. E isso está me trazendo muito sofrimento porque eu não consigo dinheiro, eu tenho conta para pagar, etc. Mas a prática vai conseguir perceber o quê? Quem que eu preciso conversar? Com quem eu preciso resolver esse problema? Como eu devo agir para resolver esse problema? É um estado de sabedoria, de a gente entender e compreender como que a gente deve agir em determinadas situações. É de tirar o estado de sofrimento. O estado de sofrimento
O estado de sofrimento, ele ameniza ou some, e aí você consegue ver e enxergar as coisas como elas realmente são. Às vezes, uma pessoa que está te atrapalhando e você não sabia, é estado de entendimento. Estado de entendimento de, olha, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, a minha mãe, ela já fez uma cirurgia no cérebro. Ela é epilética. Ela, quando ela fez o ressonância, via que tinha uma massa na área do sistema nervoso central que poderia ser um tumor, um câncer, alguma coisa. Daí, ela foi fazer o tratamento em Belo Horizonte e a gente, firme na prática. O médico falou: olha, você tem que fazer biópsia para entender o que é isso que está na sua cabeça. Toda vez que a minha mãe ia tentar encontrar esse cara da biópsia, ela não encontrava de jeito nenhum. Era um cara que tinha que fazer essa biópsia em Belo Horizonte. Meu Deus do céu. Ela não encontrava esse cara. Daí ela foi para a segunda opção, que era a cirurgia. A cirurgia é arriscada na área do sistema nervoso central. E aí o médico, o neurologista falou: olha, ainda bem que você não encontrou esse cara, porque é muito mais perigoso que a cirurgia. Porque a biópsia poderia pegar algum nervo, alguma coisa, te dar algum problema e você não resistir. Uhum. Na cirurgia, uma pessoa que fala que vai abrir a cabeça e que tem 50% de chance de morrer, ou grande chance de você não ter o lado do esquerdo, ficar agressiva, ter perda de memória, uma pessoa, né, comum poderia cair no desespero, no choro, né? Toda a família poderia estar abalada, mas nosso nível, o estado de vida, quando a gente pratica, eleva o nível de entendimento, de entender que ela está passando por isso porque é uma etapa da vida dela que está acontecendo e está tudo bem, porque a gente não tem controle das coisas. Não é tipo, é a vontade de Deus e tá tudo certo, né? Não, tá na Mas mesmo é a vida. vontade de Não é. Deus, as pessoas não acham que tá tudo certo. É verdade, elas se Porque a tua mãe desesperam. também fez uma cirurgia É, e todo mundo se desesperou. é. Todo mundo se Não teve esse desesperou. controle. Não teve controle emocional mesmo, deixando na mão de Deus. Uma pessoa normal iria orar para que ela vivesse. Isso. A nossa posição não é essa. A nossa posição é orar para que o médico saiba fazer o trabalho dele, para que nada interfira no conhecimento, na capacidade de que ele precisa saber o que ele tem que fazer. Uhum. E não desejar que ela viva, porque qual o aspecto que ela pode viver na cirurgia, sobreviver nessa cirurgia? Será que ela vai viver sem sequela? Será que se ela viver, ela vai voltar com sequela? Será que ela viver, ela vai sofrer muito mais do que se ela for embora, né? E quando ela foi fazer cirurgia, a equipe médica não estava acreditando na postura dela, porque ela estava tranquila, fazendo piada. E aí, eu não sei se foi a enfermeira, o médico, não sei, falou: foi o médico. Ele virou e falou assim: mas você está muito tranquila para quem vai abrir a cabeça e falar: mas não é eu que tenho que estar preocupada, é você que vai fazer a cirurgia, eu não vou ver nada. É. Sabe? Então é nessas pequenas coisas que a prática nos ajuda a ter um estado de vida diferente, de a gente atingir uma certa compreensão diferente, né? De gente entender que às vezes o sofrimento ele tá aí para a gente passar por aquilo e vai superar independente, né? E que a morte também, a Uhum. visão da morte para a gente, ela não é desesperadora, né? Minha avó faleceu 2 anos atrás e foi assim, a gente fez o que tinha que fazer por ela, né? A postura de agradecer por a gente ter vivido com ela todo esse tempo e de desejar que a próxima existência dela seja a melhor possível, né? E que todos os dias, a melhor coisa que a gente pode fazer por ela é continuar praticando, porque nós temos nas orações diárias orações para os falecidos, porque a gente acredita que a nossa oração chega até eles, né? E como eu estava falando, mostrar aqui, esse aqui é o nosso sutra, que é a liturgia do budismo de Nichiren Daishonin. Ele é todo em sânscrito. Aqui, ó. Aham. Aham. Então, ou em qual país que for, se você encontrar um budista, vai estar a oração da mesma forma, tá? Existe tradução dele, tá? Para a gente estudar. A gente chama a prática do Gongyo, que é a leitura do sutra. E uma E aí a perguntinha, gente tem as aproveitando que tu tá orações sobre os falando piores. sobre a questão da morte também, porque eu já queria perguntar isso antes. Vocês não acreditam em pós-vida, obviamente, né?
A gente, peraí, eu tô tentar, meu filho, vai? Senão ele vai começar a chorar e gritar aqui. A gente acredita que Hum, quando a gente falece, então a gente vai para vamos dizer assim, para o estado, para a Terra pura, onde a gente passa por uma transição para a próxima vida. E a gente acredita que quanto mais a pessoa é iluminada, ela consegue escolher conscientemente como vai ser a próxima vida dela. A escolha, eu quero nascer assim, assim, assado. E vocês E, claro, a acreditam que gente vocês não vai. conseguem acessar essas vidas Não, anteriores? não. Ou que as pessoas sempre se encontram nas outras vidas? não necessariamente. A gente acredita em karma familiar, que dependendo da dinâmica, a gente pode renascer em outras configurações com as mesmas pessoas, mas a gente não tem acesso a como foi as outras vidas, até porque isso não interessa. Saber o passado não vai mudar o presente nem o futuro. Para a gente, o que importa é a partir de agora. Aham. Né? Até aqui o primeiro sânscrito do Gongyo é Nidhi, a partir deste momento. Porque não importa o que você fez no passado na questão de outras vidas. Né? Isso A não gente não tem afeta. acesso. Não importa. Até porque são infinitas vidas passadas, Sim, infinitas. Então, como a gente sempre renasce, morre, renasce, é muita vida. Se fosse sim. para a gente ter acesso, é muita coisa. Não tem como. Não tem como. A gente pode prever o futuro. E quando tu, Como? e quando tu fala Entendendo como o nosso presente está. e quando tu fala assim quebrar a roda da reencarnação, o que que significa isso? Sabe o The Good Place? Já viram o The Good Sei, Place? O aham. final, como é o final? É Sim. aquilo lá. Você se dispersar e. É morrer de vez daí, morreu. E pro É, nada. é. A Praticamente isso. chegar Para nós, numa capacidade mental em que tu não tem mais nada a crescer, a evoluir, tu só vai pro nada. isso. Só que o mundo, ele precisa, assim, pra gente, o terceiro mestre, o presidente Queda, ele fala, né, desejar a própria felicidade é egoísmo, desejar só a felicidade do outro é hipocrisia. Então não tem como a gente, o caminho é enquanto você é feliz, tem que ser feliz, tem que fazer as outras felizes também, porque você pode, pra gente, né? A gente pode estar numa condição muito confortável, de a gente tem todo o dinheiro, a gente tem saúde, tem família, etc. Mas a gente não vai estar completamente feliz ou satisfeito se tem outra pessoa ali passando necessidade. E eu não falo aqui de questão de você fazer caridade, não. É de você possibilitar essa pessoa, né, através do budismo, de entender que ela também pode ser feliz e conseguir as mesmas coisas, mudar a vida. Porque eu acho que tem uma falsa visão da religião no geral, e eu acho que talvez isso venha com a teologia da prosperidade, não sei, de que a prática de religião é para que as pessoas se tornem ricas. E a É. gente vê muito isso quando a pessoa é bandista, alguma coisa assim, nossa, mas você é do candomblé, ou você faz magia, isso aqui é pobre. A função da religião não é garantir riqueza, não é garantir nada disso. É garantir que a pessoa ela se torne ali uma pessoa melhor. Do lado budista, é você se iluminar e fazer que as pessoas também sejam iluminadas. E o Buda usava uma frase que é assim: ao acender a lamparina para você, para o outro, você ilumina a sua própria vida também. Então, é uma rede assim. E por que que vocês não vê o budismo nas redes sociais tão grande, igual as outras religiões? Ou por que que você não vê muito na televisão, né? Você pode conseguir saber que alguns atores são, tipo, Beth Faria, Carmen Della Vecchia, o João Vitti, que é o pai do Rafael Vitti, deixa eu ver quem mais. Eu não lembro o nome de todas as atrizes. A Tina Turner é budista, ela conseguiu transformar a vida dela de violência doméstica através do budismo. Então, no filme dela, ela fala sobre, né, como a prática budista ajudou ela a sair dessa vida, né, de violência doméstica. Então, assim,
Por que que a gente não fica falando toda hora nas redes? Porque a gente não consegue ajudar uma pessoa na internet. A gente não consegue saber a necessidade, o que que a pessoa pensa, quais são as dúvidas delas. Por isso que a gente tem as atividades de bloco, são atividades menores, para as pessoas virem em casa, para conhecer o nosso altar budista, que é o Butsudan. Eu não mostro aqui porque a gente não te fotografa e nem filma, porque a gente acredita que o Gohonzo, que é o pergaminho que o Buda escreveu, em 1250 bolinhas, que eu não lembro a data exata, mas que é. Mas vocês encontram aí, se vocês procurarem na internet, aí vai achar a imagem dele, que é um objeto de devoção para observação da mente. Que é isso? Que a partir do momento que você abre lá o oratório e está aí lá na frente, aquilo é seu espelho. Você está olhando para você. Então, a nossa prática diante desse pergaminho, desse papel, é de entender que todos os seus desejos, suas angústias e tudo aquilo que você está ali mostrando, você está observando na sua mente. Então, é um trabalho interno mesmo, a Isso me lembra prática. Kung Fu Panda. O primeiro Kung Fu Panda, quando ele vai pegar o pergaminho do dragão, tá vazio e ele olha e ele vê ele mesmo, Ah, é verdade. Tem né? isso aí. Mas se tu mostrasse, garanto que se vocês postassem fotos no Instagram dos altares de vocês, ia irritar pra caralho. Vocês iam fazer Dinheiro. muito mais dinheiro. A gente mostrar a foto do Butsudão não tem problema. O problema é a gente não mostrar o pergaminho. Porque Ah, é tá. como se a gente estivesse desrespeitando a nós mesmos, porque é como se a Sim. gente estivesse expondo a nossa própria alma. Mas Entendi. vocês acham sim a imagem dele na Ah, internet tá, sem entendi. problema nenhum, Eu tenho uma tá? pergunta que eu O tô desenho. pensando aqui. Eu quero saber qual é a relação do budismo, da tua vertente budista com o mal. De onde veio o mal? Pra que que serve o mal? Como é que o mal entrou na Terra? Como é que a gente lida com o mal? Tá. Não existe mitologia de como foi criado o homem, não tem como foi criado o mal também. Até, né, não tem essa questão. A questão de bem e mal está dentro da gente, como eu te falei, estado de inferno, fome, animalidade. Ele não existe quando a gente deixa esses estados sobressair aos estados superiores, né, os mundos superiores. Então, não tem mandamentos no budismo. Ah, não matarás, não tem isso. Porque se você entende a lei de causa e efeito, isso já basta. Já basta a moralidade social de que você não deve fazer o mal para as pessoas, porque isso é incorreto, no sentido moral geral. Então, o mal vai voltar para você de alguma forma. E outra, eu acho que foi a internet que criou o termo karma instantâneo, Ah, sim. porque e isso impede das pessoas entenderem o quê? Para nós, como a nossa vida é eterna e a gente vai renascer, uma pessoa que deveria receber a punição de coisas más que ele faz, para nós seria maravilhoso se aqui uma pessoa ruim fizesse alguma coisa ruim e aqui mesmo ele pagasse, né? Mas a justiça humana é diferente da justiça, vamos dizer assim, Divina. universal. Não funciona como que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, essas pessoas, elas sabem qual que é o calcanhar de Aquiles dela. Ela sabe como que o retorno daquilo vai ser danoso para ela, por mais que a gente não consegue perceber e a gente vê essas pessoas só se dá bem. Mas a gente não sabe realmente qual vai ser aquele retorno para ela. Pode não ser nessa vida, mas pode ser nas próximas. Então, esse negócio de karma instantâneo, ele não existe no sentido teológico, vamos dizer assim, no sentido bíblico, como você diz assim. Sim. Não existe. Porque o É tipo negócio é assim, o Bolsonaro tá ganhando muito dinheiro pra fazer nada, mas ele é broxa. Tipo assim, essa vibe assim. ou você sei lá, né, bateu na cabeça de alguém, bateu em alguém, e aí a pessoa foi, né, aqueles vídeos de carro instantâneo muito engraçado, muito legal. Sim. Que a gente gostaria de ver pessoas Sim. ruins se dando mal realmente. Mas o negócio Nos bastidores elas estão se dando mal, a gente só não vê. a É gente só não coisas vê. assim, tipo, ai, tá. O Bolsonaro tá sempre com o estômago todo fudido, tem que usar chip pro pau levantar, sabe? Coisas assim, sabe? A gente não tem essa. A gente A não gente tem não acesso, mas a gente pode pensar que, tipo assim,
Não é um mar de rosas a vida dessas pessoas, mesmo elas não indo. As Por pessoas exemplo, ruins. o Trump é cor de laranja, né? Tem isso, assim. Então é muito, muito, vamos dizer assim, é muito coisa, muito conteúdo para a gente entender. E assim, o Misa tinha falado das questões negativas de praticar o budismo, né? Isso. Eu lembro de que, como eu nasci em família budista, tudo foi muito natural para mim, né? Eu cresci dentro da organização. Eu acho que a organização tem um papel muito fundamental na criação de crianças independentes, assim, porque a criança, ela é um ser ali bastante importante para a sociedade. Então, a gente realmente, né, respeita as crianças, né, e todo o potencial que elas têm no mundo. Então, eu acho que esse empoderamento de como você consegue se desenvolver, falar com as pessoas, eu devo muito isso ao budismo. E eu fui questionar sobre a minha prática quando fiz filosofia, mas não no sentido assim, tá funcionando ou não, mas quando eu estava estudando o Descartes, no discurso do método, que o Descartes, famoso por buscar as verdades incontestáveis, né, ele não admite nada de verossímil. Ele fala sobre que a gente é sempre guiado pelas mãos dos pais, levado pelas mãos dos pais, até a gente ter a maioridade intelectual, que é onde a gente busca por si só as próprias as verdades por si só. E nesse eu fui pensar, né? Nunca questionei a minha prática. Então fui pesar os prós e os contras da minha prática. Eu nunca desacreditei do místico. Então isso para mim não era ponto negativo, isso é ponto negativo para quem não acredita mesmo. A organização, ela é receptiva com as pessoas ou ela não é? Ela é receptiva com as pessoas. Não é admitido homofobia, racismo, nem nada disso. Uhum. Até porque é uma religião que baseia na filosofia humanista, né? Do máximo respeito com as pessoas e todas as pessoas têm o Buda. Então, se você desrespeitar um Buda, é grave. Eu fui, qual que é a parte ruim da prática? Eu não consegui encontrar para mim, eu não consegui encontrar. É claro que, como eu disse, existem pessoas ruins budistas, independente das escolas budistas. Então, muitas vezes que eu vi pessoas comentando mal sobre o budismo, né, e a nossa organização, eu pensei, essa pessoa foi ou mal orientada, porque tem coisas que a gente, por exemplo, nós temos os grupos horizontais, que eu estava falando no grupo que eu sou do Sim. grupo cerejeiro. São grupos que a gente participa dentro da organização, porque a organização precisa de ser organizada. Então, precisa de pessoas para organizar locais da reunião, de ter café, de ter a parte tecnológica para fazer as reuniões de música, etc. Então, ela precisa disso. E esses grupos geralmente vão participar no final de semana, a gente se reúne, cada grupo tem o seu sentido ali de existir. E isso, para nós, para quem é praticante e os membros, é algo assim, incentivado de a gente participar, mas não é obrigatório. Se você tem que trabalhar, nunca é influenciado de a gente parar de trabalhar para participar. Muito pelo contrário. Não é influenciado, não é influenciado a gente parar a nossa vida acadêmica para participar, Uhum. né? Então, assim, a gente não é influenciado a parar a nossa vida em função da organização, né? Então, a gente coloca a organização na nossa vida porque é importante para o desenvolvimento nosso pessoal. Porque não existe para nós, budistas, o eu ser budista uma hora e não ser budista outra hora. Não é eu vou ser budista só quando eu estiver na reunião, e aí acabou a reunião, não sou mais, aí eu me porto de uma maneira completamente diferente. Ou budista quando eu estou praticando aqui dentro de casa. Para nós, budismo é vida diária. Então, é como você se porta, como você se apresenta às pessoas. E as pessoas estão te vendo porque você é budista. Então, quando a gente se enfurece, e é muito engraçado quando a gente se enfurece, fica puta, etc. Mas você não é budista? Aham. Você não é zen? Mas a culpa. Ou a famosa, como é que o Buda quer ensinar autocontrole se ele é gordo? Aí como é que a gente
fala, né? As pessoas, elas têm, por causa do orientalismo, o budismo chega aqui de uma maneira muito deturpada. Ser budista é ser pacífico, mas não é ser passivo. A gente tenta sempre o caminho do diálogo, a gente sempre é incentivado, porque a gente acredita que a partir do diálogo a gente consegue transformar as coisas. Se guerra resolvesse, não existiria Segunda Guerra Mundial nem uma É. guerra hoje em dia. A gente não Se ia estar guerra prestes a resolvesse. ter uma terceira guerra mundial. A segunda já teria Exatamente. a primeira teria resolvido tudo já. E isso é tão levado a sério na organização que eu falei, temos 3 mestres importantes na organização. O primeiro foi Soma Kiguchi. Ele passou das 2 guerras. Ele colocou a filosofia budista, ele era professor de geografia, ele colocou a filosofia budista na educação que ele fez. E aí ele formulou a teoria do valor. Qual que é a teoria do valor? Crianças devem ser felizes enquanto estudam, porque qual que é a realidade da educação japonesa na época? Era uma educação patriótica, voltada para o militarismo, da adoração do Japão, que o Japão deve vencer a guerra, e naquela questão das provas também, que existe até hoje, que sobrecarregam as pessoas, né, e acontece suicídio, essas coisas. Então, ele era contra essa sobrecarga e esse militarismo dentro do sistema educacional. É o Paulo Então, Freire dos caras, praticamente. ele desejava uma educação mais humana para as crianças. Ele foi perseguido, foi mandado para uma escola mais afastada, né? Ele tinha que tirar do bolso para comprar lanches para as crianças. Então, nesse sentido, ele tinha o discípulo, o Sr. Josei Toda, também professor, e na época que estava acontecendo a Segunda Guerra, eles instauraram o talismã shintoísta como uma religião oficial e nenhuma outra deveria ser praticada. Ele negou isso, claro, ele não iria deixar de praticar a religião dele, que foi uma das tretas que aconteceu na época com o templo, e alguns templos budistas aceitaram isso. E ele falou, não, isso é um absurdo. Então ele foi preso com alguns discípulos, junto com o Sr. Josei Toda, eles não ficaram no mesmo pavilhão. O Sr. Makiguchi morre de tuberculose, né, na prisão, e o Sr. Josei Toda sai da prisão debilitado, mas com o desejo de passar o budismo para mais de 750 famílias. Nisso ele conhece o senhor Daisaku Ikeda. Tinha 19 anos, também tinha problema de saúde, o irmão dele morreu na guerra, a casa dele foi bombardeada. Ele vivia para comprar livros de filosofia, então é uma pessoa que lia bastante, é uma pessoa culta. E aí ele foi conhecer o budismo, então ele se encantou com o diálogo com o seu Josei Toda, começou a praticar e ajudou o seu Toda a espalhar o budismo no Japão, o budismo de Nichiren no Japão. Ele não existia no Japão até... Ou existia já o budismo no Japão? Não como sistema, como organização que existe hoje. Ah, entendi. Tá, ele era basicamente assim uma religião secundária, assim. Não dessa forma, existiam os outros budismos, né, e tal, mas não consolidado. Entendi. O seu Toda falece e fica o Dr. Daisaku Ikeda. Ele era formado em filosofia, fotografia, pacifista. Ele teve diálogos com várias pessoas importantes. Ele foi visitar Fidel Castro. Ele conversou, dialogou com Fidel Castro. Acho que foi uma das únicas vezes que Fidel Castro vestiu terno, que só vivia com o uniforme militar, ele vestiu terno. Ele visitou o Gorbachev na época da União Soviética. O que foi uma das coisas que impediu dele vir para o Brasil, por causa na primeira vez que ele veio para o Brasil, ele tinha vindo para os Estados Unidos e depois desceu. Aí depois que ele ia voltar, por conta desse diálogo com o Gorbachev, os militares daqui do Brasil, eles ficavam desconfiados por causa dele. Então cancelou a visita, porque ele iria trazer o comunismo para o Brasil. Mas o presidente Queda nunca teve esse sentido político, no sentido de direita e esquerda, comunismo ou não comunismo. Ele estava importando com diálogo em relação à paz. Ele queria dialogar, olha, está acontecendo esses conflitos, vamos conversar como a gente pode resolver esses conflitos. Então ele não estava importando com isso, por isso que ele foi conversar com várias pessoas. E depois que ele teve novamente a sua visita autorizada para vir aqui,
Ele foi vigiado, os militares ficavam no pé dele, né, para conversar, para ver o que estava acontecendo. E na última visita, ele veio 4 vezes aqui no Brasil. Na última visita, ele conversou com o seu Austragésilo de Ataíde, que era presidente da Academia Brasileira de Letras, e ele até tem um livro que saiu desse diálogo. Muitos dos diálogos dele viraram livros e sobre os direitos humanos, porque o Ataíde foi um dos brasileiros que estava na elaboração da Carta dos Direitos Humanos. Então, e desde que o presidente Queda, né, estava ali com o seu José Toda já tinha a cultura de todo ano redigir uma carta que é para a ONU, que era uma carta para a abolição das armas nucleares, e ele continuou com esse documento enviado para a ONU. Então, todos os anos, esse documento chama Proposta de Paz. Você pode procurar todas as propostas de paz, ele está disponível na internet. Então, todo ano ele elaborava uma proposta de paz enviada para a ONU, com o tema principal, a abolição das armas nucleares, e depois com temas secundários sobre o trabalho infantil, com vários temas para terminar mesmo com essas questões. E Então, assim, não, mas eu queria também saber um pouquinho assim, porque tu tava comentando sobre essas pessoas, né? E eu lembrei da história, por exemplo, o Dalai Lama não é budista. eu não sei qual seria a escola do Dalai Lama, porque eu Tá, não porque tenho. ele tem essa coisa de tipo assim, ele é. Toda vez que o Dalai Lama morre, eles vão lá e encontram a pessoa que ele vai reencarnar, no caso. Uhum. Né? Como é que funciona com os mestres do budismo? Também tem isso? De tipo, é Não, fulano de tal. Não tem isso, não tem isso. Eu não. acho que é porque ela falou que é um estado, né? O estado de Buda. Então, Que os tu... mestres, igual eu falei, eles não são pessoas de idolatria. Eles Uhum. são pessoas que, nas suas respectivas épocas, eles tinham uma história de vida inspiradora para a gente, e eles passaram esses ensinamentos para cada um e que passaram para nós. É muito difícil para falar nisso no Ocidente. O Ocidente ele tem um olhar de mestre e discípulo muito de hierarquia. O mestre Sim. acima e o discípulo abaixo, só que para nós não é assim. Tanto que existe um termo que chama Shiteifune, onde Shi, mestre, Tei, discípulo, Fune, inseparabilidade. Então, o mestre e o discípulo, eles são inseparáveis, eles coexistem. Então, o mestre, ele precisa do discípulo para existir e vice-versa. Então, a figura do mestre para nós, de grande exemplo para a nossa vida, eles nos ensinaram, tem a sua vida como exemplo, os seus ensinamentos, para a gente continuar seguindo. E não é porque eles faleceram para nós, né, que eles morreram, que eles deixaram de existir, porque tudo que eles deixaram continuarão perpetuando através da gente praticante. Então, Mas eles não, o recebem mestre esse título de Buda em vida? Ou só depois que eles morrem? não. A gente não recebe título de Buda porque não é um título. Mas Ele é é o um que? O estado de Buda. Mas tu falou de diferentes Budas. isso. Existem aqueles reconhecidos que foram reconhecidos, como que o Nichiren Daishonin foi reconhecido como Buda. O Buda, ele foi perseguido por causa de tantos avisos que ele deu ao governo na época, que, olha, vocês estão fazendo caquinha, vai dar errado aí. E dava errado. Então, como ele estava incomodando lá o governo, eles falaram assim, vamos exilar esse cara. E exilaram ele. E exilaram ele. Só que aí mandaram na surdina gente para matar ele. Uhum. E foi uma noite e que tentaram matar ele. Na hora que eles foram tentar executar o Nichiren, passou um cometa, um corpo celeste, que pode ser o Halley, enfim. E esses caras ficaram com muito medo. Eles vazaram. Eu falei assim, a magia, tá fazendo alguma coisa aqui para passar um trem no céu. Eles ficaram com medo. Então, naquele momento, ele entendeu que a missão de vida dele é continuar a espalhar o budismo. Ele entendeu a condição dele de Buda. Só que a gente não precisa disso hoje, porque são épocas diferentes. Sim. A gente não precisa de um reconhecimento. Como o estado de Buda é um estado interno, que a gente tem que. A gente atingiu e não permanece com ele, a gente tem que continuar a prática para a gente permanecer, porque se a gente parar a prática, a gente desce de vida. Então, é um estado de permanente conexão, de continuação, etc., de consistência.
ali de como você pratica, da seu estudo. É um processo ali que você não precisa anunciar. Não é porque você atingiu um estado de Buda que você é uma pessoa santa, que é uma pessoa. Não, é ali, aquilo ali com a sua própria vida, é você com você mesmo. E aí você ajuda as pessoas através do seu exemplo, né? Não é um título que a gente recebe, é uma condição que a gente atinge, sabe? Entendi. E os mestres, eles são mestres porque na história da organização eles tiveram uma vida de exemplo para nós e então eles têm esse respeito e é visto como mestre. Mas novamente, não é porque eles são mestres que se a gente é menos que eles, que a gente conhece menos que eles. Então a gente tem essa conexão com os mestres assim de igualdade mesmo, e não de superioridade ou de adoração. Porque é meio um pouco difícil mesmo mostrar isso para os ocidentais. Porque se você chegar aqui na minha casa, na lateral aqui, você vai ver a fotinha dos três. E a fotinha do presidente Queda com a senhora Queda com a esposa dele. E não é sentido de adoração, é sentido. Essas pessoas foram muito importantes e elas nos servem de inspiração e de exemplo de como é uma vida verdadeiramente budista, que é ser budista de fato, de você viver para aquilo. E não é fácil, não é fácil você viver, porque a gente vive na internet, muita gente testa a nossa paciência, muita coisa É verdade. acontece. É Então, verdade. a prática do budismo parece fácil, mas é muito difícil. E não é porque eu nasci em família budista que a minha vida vai ser menos difícil, não. Às vezes é o contrário. É Com assim. certeza. E pra finalizar, Luana, eu queria te perguntar, porque uma vez a gente comentou, e tu comentou também que tem há muita disputa entre essas linhas diferentes do budismo, que inclusive alguns conflitos por conta de diferentes visões do budismo, né? Tu poderia me explicar um pouquinho melhor como é que é isso, quais são, o que causa essas desavenças entre a galera do próprio budismo, assim? Olha, a gente não traz muito para a organização isso, porque não importa para a gente, né? O que passou, passou. Né? Que foi essa cisão de uma organização para o tempo, né? Porque né, eles abraçaram uma religião, eles não foram, não seguiram as convicções deles, né? Então, para alguns, uma pessoa publicou no Twitter o Butsudan aberto. Eu comentei, olha, não é indicado, eu vi que você é recém-convertido, não é indicado e tal. E aí eu fui vendo as replies, gente falando mal, que não sei o que, o monge, não sei o que, falar, e assim assado, essa organização é patética. Eu nem falei, porque as pessoas na internet, elas não estão ali para conversar, dialogar, elas estão ali para mostrar a sua verdade. Então, não existe diálogo com essas pessoas. Então, a gente não traz essas questões de treta, de linhas de budismo diferente, porque isso para nós não importa, porque a gente tem que Aham. fazer o nosso aqui, os outros que façam os deles, né? E porque para a gente, essas tretas que acontecem com as outras linhas, de os outros entendimentos, etc., a gente não tem muito acesso a isso porque não importa para a gente. Eles Aham. existem, a É, gente sabe eu que pensei na ideia de guerra mesmo. Tu disse que chegou a ter alguns conflitos mesmo armados, assim, tipo, alguma coisa do tipo, alguma guerra que foi causada por conta de linha Nós, teológica? nós não passamos de guerra, porém, né, como eu acabei de contar, que líderes foram presos por conta dessas Ah, práticas, sim, né? sim, sim. Teve esses conflitos políticos, mas não exatamente guerra, até porque é muito recente, é diferente de outras linhas budistas, né? Igual aparece naquele documentário ai, gente, como é que chama? Do, inclusive eu sonhei com ele, eu não sei por que que eu sonhei com ele, mas o cara que Oda Nobunaga. Nobunaga? Nobunaga. Acho que é esse o nome dele. Que no documentário fala, né, que ele teve dificuldades com o templo budista Shaolin, porque os Shaolins lutam. Os Shaolins, também, paz e amor, porém, eles têm um conhecimento de artes marciais muito grandes, e eles ali, né, conseguiram enfrentar Oda Nobunaga, né, muito bem. Então, assim, existem esses aí. Aí eu achei interessante. Os caras lutam. Tá, mas Monges então Shaolins. se a gente tem uma linha de monge budista que luta, a gente também tem uma linha de monge budista que faz maldade só pras pessoas. Vai saber, né? Vai Tem saber, né?
Vai Vai saber, saber, porque, pode como a gente ser. disse, extremista existe em todas as Eu religiões, fiquei curioso agora, seitas realmente. existem em todas as religiões. Porque às vezes às vezes a gente vê algum anime e aí tu tem essas visões pervertidas do Buda que eles têm, assim, que daí, tipo, é uma pessoa que vai lá e faz mal em nome do budismo, sabe? É um vilão que é budista, e aí tu fica, tipo, tá, mas como é que o vilão é budista, tá ligado? Tipo, como é que funciona isso? É. Que tipo de Igual os linha que ele tá Yakuza, né? seguindo? Igual os Yakuza, igual no aquele Saint Onisan que eu falei pra vocês assistirem, que é o episódio do Buda lá, Ah, é verdade, conversando aham, com aham, aham. o Tem Yakuza no com o Record of Buda. Ragnarok, não tem também? Não, no O Record Siddhartha of... Gautama? O Siddhartha? Tem o Buda, mas eu não sei qual dos Buda Gautama, é o é. Siddhartha. Deve ser. É o Siddhartha? Sim, porque é ele que vai lá e vê as pessoas passando fome, diz, ai, tire suas roupas e me Ah, é verdade, é sigam e tal. verdade, é verdade. Tem o Buda, tem o Buda, tem o Tem, Buda. tem o Ele Buda luta ao pela lado dos humanos humanidade. aí, ele não luta pelos deuses, é Sim, engraçado. porque ele é um ser É, humano, né? o budismo é muito grande, muita coisa, tem muito conhecimento, muitas. E é muito fácil usar esses tipos de filosofias de melhoramento pessoal para criar uma seita em torno de uma pessoa, né? É muito. Porque a gente É não muito tem fácil. conhecimento, porque não é tão, o conhecimento sobre religiões como o budismo não é tão difundido quanto aqui no Ocidente, quanto religiões como o cristianismo, judaísmo, islamismo. Então é muito mais fácil uma pessoa perverter essas ideias para criar seitas. Tem muitas tem muitos documentários na Netflix sobre isso, inclusive Wild Wild Country. Não é necessariamente sobre budismo, né? Mas é o uso dessas filosofias de que tu pode melhorar a ti mesmo. A própria cientologia, né? Usa isso como um jeito de ganhar dinheiro, né? Porque os cursos que eles vendem são para melhoramento pessoal. Só que eles distorcem tudo isso. Sim. Né? E cada Não, vez existem novas formas de tu melhorar para tu poder pagar mais e pagar mais e pagar mais e pagar mais. Na organização, a gente tem cotas de participação que a gente chama de COFO. COFO é uma abreviação de Conselho. Conselho é Paz Mundial. Só que a cota que a gente paga de R$ 15 é para a manutenção de toda a organização. A gente tem um centro cultural, que não é só para os budistas, também para a sociedade. Tem o CPAM, que é o Centro de Pesquisas da Amazônia, lá em Manaus, que é para as pesquisas e trabalho com os ribeirinhos, né? É para a construção de novas sedes. Então a gente sabe e sabe para onde o nosso dinheiro está indo. E não é obrigatório você doar se você não tem condições, você não doa, se você não vai deixar de pagar a conta para participar, né? Ouviu, André Pra nós, Valadão? só o desejo, olha, nossa, eu gostaria muito de participar do COFO, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Só isso já conta de benefício para a pessoa, só do desejo, nem da participação em si. Porque a gente precisa a gente tem toda uma organização para manter, né? Porque, né, é a organização mantida pelos membros. Sim. Mas é muito importante isso que você está falando, a responsabilidade de uma pessoa budista, de como ela vai agir ali, quem deve repreender ou falar, ensinar para essa pessoa é o próprio budista, não é gente de fora. Não é gente de fora que tem que ensinar a religião para essa pessoa, é o próprio budista. Então, a nossa responsabilidade como líderes, eu sou líder de distrito, nossa responsabilidade para uma pessoa que é recém-convertida de ensinar a ela como é as coisas é a minha responsabilidade e não de pessoas de fora. Então, se a pessoa usa a religião para vantagens financeiras, isso já está completamente errado, que não é. A gente não está falando que é errado ganhar dinheiro, de ficar rico. Sim. É errado as vantagens para o benefício próprio, igual eu falei. A gente tem um acessório aqui que a gente chama de juzo, esse aqui, ó. Que a gente pode usar nas nossas orações. Ele significa, representa o nosso corpo humano. Tem aqui cabeça, os braços e as pernas. A gente usa ele. Ele representa, cada conta dessa representa o desejo mudando. E nesse ciclo aqui, ó, significa iluminação. Desejos mundanos é iluminação, ou seja, os desejos que a gente deseja aqui na Terra, vamos dizer assim, o desejo de melhorar de vida é um desejo mundano. Mas, igual eu falei, a diferença reside em como você
se esses desejos vão te dominar, te guiar, ou se é você que vai dominar esses desejos. É igual filosofia. Filosofia. Na filosofia a gente fala isso, não sei se Aristóteles fala, né, Platão, fala da gente ser dominado pelas paixões, Sim. né, e a gente tem que fazer o contrário. Mas é Lu- basicamente isso, né? Luana, quem quer conhecer mais, então, pra gente finalizar agora, quem quer conhecer mais, como é que pode acessar, onde é que pode procurar para saber mais sobre essa organização que tu segue? Tá. Pode entrar em contato comigo, porque eu entro em contato com a organização para saber em qual localidade a pessoa mora, e a gente entra em contato com o pessoal. E a gente é bem conectado com toda a organização no Brasil inteiro. E aí eu posso encaminhar ela para a organização local daquela pessoa que ela vai ser melhor orientada. Se a pessoa tem interesse só de estudo, só de ler, etc., ela pode entrar no site do CILI, que é CILE, CILI Livros, BSGI, você vai achar lá. Vai ter sutra, vai ter os livros, vai ter um livro estudando o Sutra do Lótus, vai ter até livro que não da organização, que a nossa editora publica. Então, tem essas duas opções aí para as pessoas. Top demais. Obrigado pela participação, então, Luana. Ótimo aprender um pouco mais sobre budismo. E obrigado pela disposição e por ter participado com a gente. Eu que agradeço, galera. Tchau, pessoal. Abraço, até a próxima, pessoal. A gente volta aí na próxima semana com mais entrevistas aqui no SideQuest, no No Miss e Maria. SideQuest. Meu Deus do céu, estou velho.